Caríssimos, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma teoria da conspiração que não pertence ao mundo católico, né? Mas que está presente em toda a cultura popular, especialmente no Ocidente. Eu falo da hipótese dos deuses astronautas. Essa ideia ela começou a ser desenvolvida e foi a grande renovadora de todos esses estudos ufológicos, né, a respeito de extraterrestres, etc. Esses estudos eles começaram principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, provavelmente por conta da tendência geral que existia na engenharia espacial da época, aeroespacial, de achar que os objetos, né, voadores no futuro deveriam todos tender ao formato de disco, né? E o governo americano hoje em dia fala abertamente sobre isso, que eles desenvolveram várias tecnologias, né, de aviação e esperavam desenvolver no futuro tecnologia espacial também, em formato de disco, né, como por exemplo o Avro Car, né, que está disponível em exposição nos museus, né, de tecnologia nos Estados Unidos, né, que são objetos voadores produzidos em forma de disco. Então surgiu toda aquelas histórias a respeito dos UFOs, né, dos OVNIs em português, objeto voador não identificado, e das hipóteses de que se trataria de extraterrestres, né, e de que os governos do mundo inteiro estavam tentando ocultar a presença de extraterrestres, etc. Né? Mas essa história ela nunca colou muito, né? Ela sempre se restringiu a grupos pequenos de pessoas nos anos 40 e 50. Quando chegou em 1968, né, um escritor suíço chamado Erich von Däniken publicou um estudo pequenininho, de pouco mais de 100 páginas, chamado Chariots of the Gods, traduzido em português por Eram os Deuses Astronautas. E esse livro vai trazer pela primeira vez a hipótese de que os deuses adorados pelos povos pagãos na antiguidade eram todos ou quase todos extraterrestres, né, que visitaram o nosso planeta e teriam ensinado tecnologias, agricultura, legislação, matemática, etc., para esses povos primitivos, né, ou ditos primitivos. Essa hipótese vai se centrar nesse primeiro estudo principalmente em representações gráficas, né? Uma que vai chamar particular atenção são os geoglifos feitos no Peru pela cultura Nazca, que existiu nessa região muito antes dos Incas, né? No ano 500 a.C., eles já viviam naquela região do Peru e faziam esses desenhos, né, no solo, e alguns deles parecem realmente representar figuras humanas usando roupas muito semelhantes às dos nossos astronautas, né, de hoje em dia. Essa hipótese, por mais que seja extremamente extravagante, foi levada a sério por muita gente, né? E num primeiro momento não deixa de ser uma teoria interessante, embora meio maluca. E em 1976 ela foi expandida com uma segunda obra, essa do escritor e arqueólogo soviético chamado Zecharia Sitchin, né, que vai escrever um livro chamado O 12º Planeta. Né. Aí a hipótese realmente já fica muito mais rocambolesca e quase cômica para quem conhece o mínimo, né, de história da antiguidade, mas ele diz o seguinte, que os sumérios, e ele próprio era um arqueólogo que estudava, né, as tábuas de argila sumérias e as traduzia, ele era um tradutor de sumério antigo, que os sumérios haviam recebido a visita de seres que eles diziam ser celestiais, chamados os Anunnaki. Né? A raça dos Anunnaki seriam uma raça de extraterrestres, né, que vieram à Terra e começaram a ser adorados como deuses por povos primitivos. Né? Essa hipótese foi expandida depois por outros autores que passaram a dizer, com base em outros textos sumérios, que na verdade eles não teriam sido visitados por deuses astronautas, mas que a humanidade teria sido feita
pelos Anunnaki, né, que por meio da engenharia genética teriam feito um cruzamento, né, entre uma primata e um homem dos Anunnaki, né, e teriam feito o ser humano como uma raça inferior para ser escravizada, né, para fazer trabalhos forçados, trabalhos servis, né, usá-los como força bruta, né. O autor também desse o 12º planeta falava que esses Anunnaki viriam de um outro planeta muito distante, mas que estava no nosso sistema solar, né? E que se aproximava da órbita da Terra a cada não sei quantos mil anos, né? Esse planeta se chamava Nibiru, né? Nunca foi provada a existência desse planeta e, de fato, não há planeta nenhum distante da Terra cuja órbita se aproxime dela nessa faixa de tempo. Isso é impossível, né? Já teria sido detectado há muito tempo se houvesse o tal planeta Nibiru, né? Mas a hipótese ganhou o mundo, né? E a partir daí, na cultura popular e mesmo no cinema, né, norte-americano, isso começou a ser cada vez mais popular, né? Principalmente a partir do filme Stargate, né, nos anos 90, que adapta ao contexto do Egito, né, exatamente essa hipótese dos deuses astronautas, né? Em 1996, dois arqueólogos, na verdade, arqueólogo amador, né, um jornalista chamado Graham Hancock, muito famoso também por várias teorias a respeito da antiguidade, todas polêmicas, né? E um arqueólogo chamado Robert Bauval escreveram juntos um livro chamado Keeper of Genesis, na qual eles fazem uma interpretação das pirâmides de Gizé, não usando a hipótese dos deuses astronautas, na qual eles não acreditam, né? Esse estudo, por mais que seja um pouco estranho, é um estudo sério, né? A hipótese de que, na verdade, as pirâmides de Gizé seriam muito mais antigas do que a arqueologia tradicionalmente diz, né, que teriam cerca de 4.500 anos de idade, mas que elas teriam 10 mil anos de idade e seriam fruto de uma civilização muito avançada tecnologicamente, perdida no passado, né? E que elas, na verdade, estariam dispostas daquela forma para expressar, para corresponder, né, à constelação de Órion, né? Então, as 3 pirâmides principais seriam o cinturão de Órion, né? E as outras construções que foram feitas nas redondezas, porque, na verdade, Gizé é um complexo, né? As pessoas não sabem disso. Elas acham que são 3 pirâmides sozinhas no meio do deserto, né? Claro que não. Na época que aquilo foi feito, aliás, a região sequer era desértica, né? No Egito. Até hoje ela fica na fronteira do deserto, né? Mas também existe ali a esfinge, né, de Gizé, que foi recentemente, né, desenterrada, que ela estava enterrada até o pescoço, e no início do século XX foi desenterrada. Existem inúmeras construções ali, né? Inclusive as moradias dos trabalhadores, né, que fizeram as pirâmides, a maioria deles escravos, né? E também templos, né, lugares religiosos. É um verdadeiro complexo de Gizé, né? Ele teria o formato, segundo essa hipótese, da constelação de Órion, né? Que para esses 2 autores de Keeper of Genesis seria só um indício do conhecimento astronômico da cultura egípcia, que seria muito maior do que geralmente se diz, mas que foi aproveitada essa tese pelos teóricos dos deuses astronautas para dizer que, na verdade, eles estariam indicando de onde vinham, né, os deuses que os iluminaram, que na verdade seriam extraterrestres vindos de algum planeta que orbita uma das estrelas de Órion, né? Então essa hipótese foi sendo, ao longo das décadas, desenvolvida e ficando cada vez mais complexa, né? Inúmeros objetos já foram usados para poder alegar isso, mas se nós formos simplificar, e é isso que eu procurei fazer, analisando todo o vasto material que já foi produzido por essas pessoas, eu já li um bocado sobre isso, nós podemos reduzir os argumentos desses teóricos a 3, né?
O primeiro deles é justamente esse, relativo ao desenvolvimento tecnológico aparentemente precoce de povos africanos, asiáticos e alguns americanos, né? Para mim, essa hipótese é simplesmente um resquício da ideologia colonialista do século XIX. Eu tenho que concordar aqui até com os esquerdistas, né, que realmente não faz o menor sentido você contestar a produção de um povo dizendo que ele não poderia ter aquela tecnologia. Quer dizer, no fundo existe uma ideologia progressista que acredita que o conhecimento vai sendo ampliado de maneira linear e uniforme pelo mundo inteiro, o que não é verdade, né? As pessoas que elaboram esse tipo de hipótese, que é profundamente materialista, na verdade, né? E positivista, não conseguem conceber que povos do passado tinham conhecimentos que foram perdidos posteriormente, né? Quando a tradição de quase todas as culturas diz exatamente isso, né? Que os homens, no início dos tempos, tinham uma sabedoria muito grande e que essa sabedoria foi sendo perdida com o tempo, né? A própria tradição católica indica isso com as 3 quedas sucessivas por que passa a humanidade. Em primeiro lugar, o pecado original, que tira Adão e Eva do paraíso, né? Mais tarde, com o dilúvio, que vai também diminuir os anos que vivem os homens, que vai degradar a própria terra, que vai obrigar as gerações seguintes a passar a comer carne, coisa que não comiam antes. E também, posteriormente, a confusão das línguas, né? Sobre a qual nós comentamos brevemente, né, em um dos vídeos aqui no nosso canal, quando eu falei da língua de Adão, né? Então, essas 3 quedas indicam claramente, né, na cosmovisão cristã, a ideia de que o homem antigamente era mais elevado, né? E todos os povos que vocês estudarem, povos antigos, né, vão falar, em primeiro lugar, de um dilúvio universal, né, e segundo, de alguma forma, numa queda ou abrupta ou gradual do gênero humano, né? Os hindus vão falar claramente isso, né? As suas idades Satya Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga e Kali Yuga, né? São as sucessivas idades porque passam uma idade, são cíclicas, é verdade, mas nós estaríamos lá no fundo do poço, né? Estaríamos no Kali Yuga já desde 3000 a.C. Então, a humanidade passa por uma decadência sucessiva. Os próprios gregos, romanos também falavam isso. Então, existe uma referência universal, né, a uma decadência do homem, a conhecimentos de povos antigos que foram perdidos. Então, na verdade, essa ideia de que povos antigos só poderiam ter desenvolvido uma tecnologia se fosse com o auxílio de astronautas, de deuses astronautas, na verdade, em primeiro lugar, existe certo racismo aí. A ideia de que um africano, um asiático não poderia fazer o que o europeu fez mais tarde, né? Não poderia ter feito antes. E em segundo lugar, a ideia de que o conhecimento progride unilateralmente, né? E de que não há conhecimentos que foram perdidos. Segundo argumento, que é muito utilizado pelos teóricos dos deuses astronautas, são as semelhanças estruturais, né, das culturas, das religiões, especialmente, né, das construções piramidais, né, desses povos. Isso aí é um prato cheio, né, para todo teórico da conspiração. As pessoas geralmente conhecem as pirâmides do Egito, né, e, no máximo, da América Central, né, e do México, né, que foram construídas pelos maias e depois pelos astecas, né, na Guatemala, em Belize e depois no México. Mas não sabem elas que também, em outros lugares da própria América, né, no Peru também existem construções piramidais. Na Indonésia, recentemente, foi encontrada uma pirâmide também oculta, né, muito antiga. Se vocês quiserem pesquisar, procurem por Gunung Padang, né,
vocês vão encontrar diversas fotos dessa pirâmide que em parte ainda está oculta, né? Mas muitas escavações ainda vão precisar acontecer, mas já foram feitas reconstituições em computador, né, dessa construção piramidal. Existem pirâmides na China, né? Existem pirâmides na Índia. Então, praticamente todos os povos antigos que foram culturalmente mais relevantes, né, construíram pirâmides também, não foi só no Egito, né? Isso de alguma forma parece indicar para esses teóricos que todos esses povos aparentemente sem comunicação foram visitados pelos mesmos extraterrestres, né? Nós podemos dizer exatamente o contrário. Isso indica que esses homens aparentemente sem comunicação tiveram comunicação no passado mais remoto, né? Quer dizer, para poder não abandonar a hipótese esdrúxula do poligenismo, de que o homem tem várias origens, né? Na verdade, para não aceitar, né, a origem do homem nos nossos primeiros pais, né, eles têm que recorrer a deuses astronautas para explicar as semelhanças dessas construções. A semelhança dessas construções é muito fácil de explicar, né? A semelhança entre as culturas, né? A semelhança entre tudo aquilo que o homem desenvolve. O que há de universal na humanidade é muito maior e muito mais consistente do que as diferenças culturais que os povos têm, né? De modo que nós todos conseguimos nos comunicar com relativa facilidade. Em primeiro lugar, porque a realidade na qual nós vivemos é a mesma, né? Então qualquer povo, qualquer cultura, qualquer religião vai ter que descrever o mundo mais ou menos da mesma forma, né? Por mais que alguns cometam certos erros e outros não. E em segundo lugar, porque o homem tem uma origem comum. Então, certa memória dessa origem vai aparecer nessas semelhanças. Então é muito fácil explicar isso recorrendo a hipóteses mais simples do que a de uma cultura extraterrestre que veio aqui, ensinou um bocado de coisa e foi embora e ninguém sabe onde é que eles estão. Ou então que estão aqui ainda, né, e ficam vigiando a gente, né, com os OVNIs, né? Isso é uma palhaçada, isso. Eles ficam nos vigiando com os OVNIs e por que não falam conosco de novo, né? Por que não ensinam um pouquinho mais dessa tecnologia? Em terceiro lugar, né, essa aí realmente é aquela que mais me incomoda, né? É a forma brutal com que os teóricos dos deuses astronautas destroem completamente o simbolismo e o significado dos mitos antigos, né? Eles pegam tanto representações gráficas quanto descrições também que são feitas dos deuses, né? Hinos em homenagem aos deuses, textos escritos obviamente com uma chave simbólica, né? Que estão querendo descrever ou certas forças cósmicas, né? Ou potências angélicas, ou até demônios mesmo, que eles adoravam como deuses, e que entendem isso de maneira materialista, grosseira. Quer dizer, mais uma vez, desrespeitando a inteligência desses povos antigos, achando que os egípcios antigos, ou os sumérios antigos, ou os maias, os astecas, eram todos uns brutamontes, né? Que estavam simplesmente ali representando criaturas diferentes que eles adoravam como deuses. Ora, pelo amor de Deus, se um sumério antigo visse um ser extraterrestre, ele escreveria exatamente isso, né, nos seus relatos. Descobrimos, fomos visitados por um ser extraterrestre. Eles eram humanos como nós, os sumérios, né? Eles tinham a mesma inteligência que nós temos. Por que eles diriam diferente? Por que eles venerariam como um deus esses seres? Que ideia esdrúxula. Então nós vemos aí um desrespeito muito grande, né, à inteligência do homem antigo como um todo. E um desconhecimento também da ciência do simbolismo, que é tão complexa, né? Que são pessoas que eu já vi um deles, né, num documentário de televisão, interpretando os dragões chineses como se fossem espaçonaves. Mas, pelo amor de Deus, gente.
E o fogo que o dragão solta pela boca seria uma turbina. Quer dizer, isso é ridículo. Vocês acham realmente que um homem antigo que tivesse o mínimo de inteligência não reconheceria um objeto voador? Não diria que isso é uma espécie de nave estranha? Eles diriam exatamente isso. Então, é a destruição completa do simbolismo, é a ignorância profunda que está por trás e as interpretações exclusivamente materialistas. Quer dizer, se um anjo é representado com asas, não é porque nós católicos acreditamos que os anjos são aves, né, que são uma galinha. Né? O anjo tem uma asa, 2 asas, aliás, várias asas. Essas asas são símbolos. Né? As 2 asas principais querem dizer que eles são substâncias espirituais. Então, eles voam pelos ares, não é que eles estejam realmente, né, voando no espaço, né, mas são criaturas que pertencem ao mundo espiritual. Outras asas podem significar outras coisas. Por exemplo, os serafins, né, que são a classe mais elevada de anjos, são representados com asas cobrindo os olhos e os pés, né, mostrando a sua profunda humildade, né, diante da glória de Deus. Né. Quer dizer, é realmente muito absurdo, mostra uma ignorância muito grande e nós realmente não podemos levar a sério uma hipótese que não apresenta o mínimo possível. Né. Não é só o planeta Nibiru que nunca foi encontrado, né, mas também evidências explícitas da visita desses astronautas também não foram encontradas. Né? Nos anos 30, um arqueólogo chinês encontrou, em 1938, uma série de discos de um material que ele não conhecia, que foram chamados mais tarde de pedras dropa. Né? Essas pedras dropa incluíam inscrições num chinês arcaico que falavam sim, de extraterrestres, explicitamente. E elas foram datadas como da antiguidade, uma antiguidade remota. Só que mais tarde começou a surgir a suspeita de que isso era uma falsificação. Né? E o governo comunista chinês, temeroso, isso depois, né? Nos anos 30 o governo não era comunista ainda, mas mais tarde, né, quando o governo já era o de Mao Tse-tung, ele ficou muito incomodado com essa possibilidade de fraude e, para não passar vergonha, eles acabaram confiscando as pedras dropa que nunca mais foram encontradas em lugar nenhum. Algumas delas estavam expostas no museu até os anos 80 e subitamente também foram retiradas. Né? Então, não existem mais essas pedras dropa, nada se pode dizer a respeito delas, senão a de que elas pareciam falsificações. Então, assim, só o que vocês têm, teóricos dos deuses astronautas, são umas pedrinhas falsificadas, interpretações totalmente esdrúxulas, que não levam em consideração o simbolismo e os conhecimentos espirituais de todas as religiões. Né? E, em terceiro lugar, uma herança do colonialismo britânico, né? De achar que os outros povos eram, na verdade, embrutecidos e inferiores, né? E que não poderiam desenvolver nenhuma tecnologia, nem poderiam ter conhecimentos, né, astronômicos, geométricos, né, ou arquitetônicos avançados, quando é óbvio que poderiam tê-los. Né? É muito provável que, com a sequência de acontecimentos traumáticos, incluindo o dilúvio, porque passou a humanidade numa antiguidade remota, que muitos conhecimentos tenham sido perdidos. Então, é muito provável que isso que vocês chamam de deuses astronautas sejam, na verdade, produções do próprio homem. Sinais da inteligência superior, não tecnológica, não quer dizer que, obviamente, Adão não tinha conhecimento tecnológico nenhum, mas sinais de uma sabedoria muito grande que essas primeiras culturas tinham, né? E que foi perdida, né? A ponto de, posteriormente, o homem ter chegado a uma condição, né, do que nós chamamos de homem das cavernas. Né? O homem das cavernas não é a origem do homem, né? Ele veio depois, depois de uma decadência muito longa. Então, para mim resta evidente, né? Não falo aqui da hipótese da existência de vida em outros planetas, né?
Isso é claro, pode existir, mas é uma questão científica, né? Eu não gosto também de pessoas que abordam teologicamente essa questão, de não, pelas escrituras, pela teologia, não é possível que haja vida em outros planetas. A gente não pode saber, né? Se um dia for comprovado experimentalmente, ou se eles vierem nos visitar, o que a gente pode fazer, né? Então, é uma questão de verificação material. É uma questão puramente científica. Querer negar uma questão de fato com base em um raciocínio abstrato me lembra muito a questão do olho do personagem Zadig, da novela de Voltaire, quando, no início da história, ele acaba sendo ferido em batalha, Zadig, e desenvolve um abscesso no olho, né, em um dos seus olhos, e chamam um médico egípcio, né, a história se passa na Babilônia, e esse médico diz que essa ferida é incurável e que ele vai acabar ficando cego de um olho, né? E poucos dias depois o abscesso vai ser curado sozinho, ele não precisa fazer nada, e Zadig vai ficar bom, né? O médico, para não ser humilhado, vai desenvolver uma teoria e escrever um livro que prova que o abscesso não poderia ter sido curado. Isso é muito sintomático. Eles são pessoas que... E Voltaire ainda diz, e Zadig não leu o livro. Quer dizer, você querer negar que uma coisa que já aconteceu não poderia acontecer é chover no molhado. É a mesma coisa que você querer dizer, por exemplo, em relação ao Concílio Vaticano II. Não, um concílio não pode dizer nada que seja herético, né? Até aqui já disse. Você tem aqui o documento mostrando, né? Aqui a Nostra Aetate, né? Defendendo o ecumenismo de maneira diferente daquilo que é minimamente aceitável, né? Está aqui a Gaudium et Spes defendendo o Estado laico e o liberalismo, né? Está aqui a Lumen Gentium dando uma definição de igreja totalmente disparatada, né? Então, quer dizer, está aqui, a heresia está aqui na sua frente. E você elabora um raciocínio teológico provando que não é possível que isso aconteça. Mas já está aqui, já aconteceu. Então, é a mesma coisa, não podem existir extraterrestres. Não. Bom, se for provado, está aqui. Eu não posso fazer nada. Então, eu acho que essa é uma questão puramente científica. Mas, justamente por ser uma questão científica, merece ser tratada com a devida seriedade. Então, nós não podemos ficar reféns dessas idiotices que agora estão na cultura, em toda parte. Hoje em dia, todo mundo acredita em deuses astronautas. Se você perguntar para qualquer criança, qualquer adolescente, ele vai acreditar, né, que os deuses antigos eram, na verdade, extraterrestres. Isso é muito grave, né? Nós não podemos continuar com esse tipo de coisa.